deixa eu te falar. Quando eu montei a banda Radical, né, contando um pouquinho da minha história, em algumas coisas que aconteceram, eu não era o mais virtuoso. O Renato, ele era um baterista melhor do que eu era um guitarrista. Só que naquele contexto da Radical ali, na verdade nem existia Radical ainda, né? Eu queria aprender a tocar porque meu primo Ed tocava. Ed tocava já. E aí eu aprendi praticamente ali com Ed, com algumas pessoas. E quando eu fui aprendendo, né? Aí o pessoal falou, pô, vamos tocar aqui. E como eu não era o melhor, eu não era chamado tipo, como Renato. Renato é desejado. As bandas desejam o Renato e com todo o mérito, ele é muito bom. Só que ninguém me desejava, né, como guitarrista. E aí meu primo tinha uma banda e sempre que eu ia lá, né, o povo não dava valor, assim, tipo, sai daqui, seu pé de chinelo, você não sabe tocar direito. Só que eu fui ali tocando, aprendendo, então eu nunca fui melhor do que algumas dessas pessoas que falaram. Nunca fui. Eles eram melhores e continuam sendo melhores. Continuam, talvez não, né? Mas naquela época eles eram melhores. Talvez o que eles não tinham era uma humildade. Porque em alguns momentos, se eu fosse ouvir o feedback negativo, eu tinha desistido. Então, meu primo tinha uma banda e pra mim eles eram tipo maravilhosos, né? Tipo, eu admirava o som deles, que eles tocavam. E queria ser igual a eles. Aí eu ganhei o violão do meu pai, né? Quando ele faleceu, deixou o violão, me deram o violão. Ele tinha até instrumentos de som e tudo mais, essas coisas. Só que venderam, parece, pelo que eu entendi. Aí sobrou um violãozinho, mas não foi meu primeiro violão não. Eu tinha um violãozinho ainda antes. Eu não sei se também me deram, se eu comprei ou se não era meu e eu usava. Mas eu tenho uma memória de um outro violão de menor qualidade, antes do violão do meu pai, que era um violão de marca mais conhecida. Aí sim, né, voltando pro CERN, eu tava lá tentando ser minha primeira profissão foi músico, posso dizer isso sem dúvida, porque eu fui lá, aprendi tocando ali Bob Marley, né, Nirvana e Charlie Brown Jr. Foram as primeiras coisas que eu tentei tocar. Só que uma coisa que eu tinha, e eu acho que é um diferencial meu até hoje, era a capacidade de pensar alto, sonhar um pouco mais. Então foi eu e Renato, a gente se juntou ali, Renato com essa caixinha de leite ninho, eu com uma guitarra de R$200 que eu comprei, que na época eu acho que era equivalente a uns 400 hoje. Na verdade eu acho que era equivalente aos mesmos 200 de hoje, eu acho que eu comprei até por menos de 200. Eu lembro que esse número porque eu acho que foi um salário de um mês como adolescente, aprendiz. Mas aí o que eu quero compartilhar com você é uma coisa que aconteceu sempre na minha vida, né? Que foi nessa primeira experiência, que não foi a primeira. Não foi o primeiro ciclo social em que eu não fui desejado, né? O primeiro ciclo social em que eu não fui desejado foi na escola. Até a terceira, quarta, quinta série. Terceira, quarta série eu estudava num colégio menor. E eu não era desejado, né? Ainda teve o fatídico ato de que eu fui no banheiro e a camisa ficou
numa posição ruim que acabou sujando. E quando eu voltei, eu tive o fatídico dia do E-Cola, pro E-Cola. E aquilo ali foi comigo até... Aí me chamaram de E-Cola Pro durante... até eu sair da escola. Eu lembro claramente do cheiro, de todo mundo, meu Deus, eu É-Cola. E aí a galera deu risada e ficou, né? E eu me lembro das pessoas, eu me lembro do meu melhor amigo, dos meus melhores amigos. Eu lembro deles lá. E eu lembro deles não sendo os melhores amigos porque eles caíram no bullying, né? Então não houve proteção também. Não tinha essa maturidade pra ter, né? Pra proteger. Porque eu estava vulnerável ali. E aí... Então esse já foi meu primeiro momento de não ser o desejado. O garoto destaque. Mas eu sempre fui muito inteligente. Disso, tipo, eu sempre tirei notas boas. Eu nunca tive problema com a parte acadêmica da minha vida. Eu tava lá e sempre bom, sempre ali no top 5, entendeu? Sempre no topo acadêmico da pirâmide. Mas o topo acadêmico da pirâmide não era olhando pra frente. Eu não chegava na primeira série sendo melhor do que quem estava na segunda série. Mas eu sempre chegava no primeiro dia da segunda série e o potencial de ser um dos melhores era alcançado. Eu nunca deixei de alcançar o meu potencial, eu nunca fui medíocre. Eu sempre falei, tá, se eu tive uma boa primeira série, eu vou ter uma boa segunda série. E aí, então esse foi o primeiro círculo, né, no colégio. Vou preservar alguns nomes aqui, já que já tá sendo gravado ali. Mas no meu primeiro colégio ali do primário, foi assim. Aí eu fui pro segundo colégio. Quer saber de preservar o nome que se foda, velho. Eu não devo nada a ninguém, eu quero que se foda. Então eu vou falar os nomes mesmos e se alguém não gostar, sinto muito, mas a verdade minha é a minha verdade, eu tô colocando ela aqui. Espero não ofender ninguém, mas vou compartilhar. Até pra eu lembrar, quando eu tiver velho, né? Que eu vou esquecer de algumas coisas. Aí eu fui pro Adventista. E no Adventista, aí já tipo tinha algo que eu nunca tinha visto, né? Os gigantes do Attack on Titan estavam lá no Adventista. Quando eu cheguei, que eu vi que tinha gente do terceiro ano do ensino médio e eu era quinta série, sexta, eu tava assustado com aquilo, né? Nunca tinha visto pessoas tão grandes, estudantes tão grandes. E aí eu fui, só que nesse círculo também do Adventista eu não era o mais desejado. Eu fazia parte dos nerds. O apelido de um dos meus amigos era Cebola, do outro era Mosquito. Eu não lembro de eu ter um apelido não, mas devia ter. Mas de novo eu era um dos destaques na hora de fazer a prova, de estudar, de tirar nota boa, tranquila. Mas tinha os amigos grandes, né? Os titãs estavam lá, fazendo com que a gente entendesse que a vida era sobre sobrevivência física e psicológica. Se vacilasse era humilhado e se vacilasse apanhava também. Só que nessa época do Adventista foi que surgiu a Radical, né? Me juntei com o Renato, a gente começou a tocar ali uma música ou outra, falou, pô, vamos fazer uma banda. E aí, se evidenciando essa minha competência, que é a liderança, né?
fui eu que pensei no nome, fui eu que convidei as pessoas, né? A primeira pessoa que a gente convidou foi um amigo de escola, né? Gersinho. Aí Gersinho veio, né? O segundo guitarrista, aí a gente chamou primeiro um baterista que era amigo de amigo, tá? E que tocava também e tudo mais. Depois veio o Cezinha no lugar desse amigo, ele tinha outra banda já, então é interessante que sempre tinha esse conflito, né? Se não encaixava a questão de visão de mundo, idade e contexto, desencaixava. Então esse primeiro amigo tocava bem, mas já estava em outro cenário, era mais velho. Aí a gente chamou Cezinha loucão, velho. Cezinha via eu e Renato e tirava sarro, malandrão, assim, tipo. E aí eu, Renato, Odete, Ramon e Rafael lá, e a gente era os Mauricinhos, entendeu? Mas o meu destaque, olhando pra mim, era eu liderei a construção de uma banda. Então eu dei o primeiro passo para a banda que se chamava Teatro dos Sonhos, que é uma tradução da banda Dream Theater, que é a banda que a gente gosta bastante. Aí a gente plagiou o nome, só que depois virou Radical, né? Tem que ter o nome radical, pô, radical, hardcore, radical, hardcore. Depois a radical, que é fácil de falar. Mas só dando um passo para trás para avançar, eu não fui a primeira escolha no meu contexto social de escola, chamava arte infantil. Eu sofri uma violência que eu vou levar para o meu caixão por uma falta de uma orientação. Se tivesse alguém ali me acompanhando, eu não teria sofrido isso, a pessoa teria me ajudado. Mas eu não quero voltar no tempo e apagar nisso. Faz parte de mim. Tá na minha história, né? Eu também não fui a primeira escolha no colégio adventista, porque eu não me vestia bem e não tinha ninguém ali pra falar, pô, corta o cabelo, usa uma roupa um pouco mais adequada, assim, em relação à volumetria. Tinha, né? Mas sempre estudando, aprendendo, ensinando. Eu liderei no Adventista uma peça sobre o livro Vidas Secas. E, pô, foi tão boa que a gente apresentou na sala, depois apresentou no auditório. Então, foi legal, né? Isso. E aí, liderando a Radical até a chegada de Mau Mau. E aí, vou botar, né? Quando Mau Mau e Neto, porque na verdade era Gerson, né? Quando Mau Mau e Neto chegaram na banda, eles já tinham uma história. Eles já tinham outras bandas, eles já estavam no contexto, eles já eram mais velhos e maduros naquele contexto. E novamente eu não fui a primeira opção. Tipo, talvez até alguns comentários do tipo, pô, não toca tão bem, pô, a banda ainda não tem nada. Mas eu tava ali liderando um sonho, liderando um contexto, e a coisa foi acontecendo. E aquela banda, tipo, que era a banda que meu primo tocou, que tinham pessoas muito boas e muito virtuosas, talvez não tenham alcançado o mesmo sucesso da Radical. Talvez não alcançaram, porque a Radical ela foi ali no cenário, ela teve uma história. Eu não sei se eu posso comparar sucesso porque não há números, mas eu sei que a Radical ela foi mais perene no tempo. Talvez ela tenha se metrificar, alcançado, sim, um pouco mais de alcance. Mas é uma opinião apenas, já que eu não estou analisando números.
Então aquelas pessoas do arte infantil que não me deram a prioridade, não estavam ali, elas seguiram a sua vida, mas eu talvez tenha ido um pouco mais longe. As pessoas que estavam ali ao meu lado no Adventista tiveram a sua história, mas talvez eu tenha ido um pouco mais longe profissionalmente, geograficamente, economicamente. E aí, mas eu não quero falar sobre as pessoas, eu quero falar sobre mim. Senão eu vou fazer comparações que podem ser injustas. Então, eu fui lá, montei a Radical. Aí depois, Mal e Neto vieram e consolidaram-se. A gente fez coisas muito legais, muito legais, muito legais. E a Radical teve a sua história, foi avançando. Certo dia eu olhei, estava tocando no show, eu entendi que a gente precisava ter um compromisso maior, dar um passo a mais. E isso tem sido sempre uma característica minha, né? Eu evoluo numa velocidade diferente. Então, a Radical, ela tava indo no ritmo dela, no ritmo do grupo, mas eu tava num passo diferente. Eu queria profissionalizar, eu queria um passo a mais, eu desejava, eu sempre ansiava mais. E em um determinado momento eu entendi que a Radical tinha acabado naquele dia pra mim. Depois que eu saí da banda, a banda continuou, prosperou, progrediu. Foi além? Foi. Eu fui em outra direção. Eu fui na direção da faculdade. Eu fui o primeiro ali do grupo a iniciar uma faculdade. Eu talvez tenha sido ali no grupo o primeiro a, estando numa faculdade, dar um passo na área de trabalho e viver aquela vida de... Eu trabalhava de madrugada. Ninguém me disse, não faça isso, não precisa. Talvez precisasse ou não precisasse, mas... O menor aprendiz você começou? Não botei o menor aprendiz ainda nesse contexto. Aí eu já tô falando depois do menor aprendiz, né? Trabalhar com call center. Mas já que você falou do menor aprendiz, vou voltar. Eu ainda tava na Radical quando eu era menor aprendiz. Eu ainda tinha banda. E eu fui por um impulso, né? A minha tia Rita falou, não, vai lá, faz. E me ajudou, me orientou. E eu fiz o menor aprendiz. E no menor aprendiz também, eu não era o mais bonito, o mais alguma coisa. Eu tava no ciclo dos desgarrados. Mas eu fui e usei aquilo que eu sou bom, que é liderar. Construí o que eu chamava de associação representativa dos menores, porque tinham muitas coisas que não eram da melhor forma. Da gente ir pra rua sem um seguro, sem uma segurança. Eu fiz uma petição com 16 anos de idade para que os menores aprendizes da minha unidade não saíssem pra rua. E naquela época eu ouvi que sair e ir pra rua era um aprendizado necessário. E eu concordo que era, e realmente foi, mas não havia a segurança necessária. Havia-se uma ação muito comum dos adolescentes aprendizes fazerem coisas do tipo um café pro chefe, imprimir o boleto de pagamento da conta do chefe e atravessar a rua com 16 anos, por mais que, pelo amor de Deus, não é besteira, mas às vezes não era só atravessar a rua, era pegar 5 mil reais numa mochilinha e fazer um depósito pro chefe e não um trâmite bancário, e às vezes um trâmite bancário também. Então aquilo não era o que se tinha escrito como propósito do programa. Aquilo era muitas vezes uma ação pessoal. E quando eu dei não pela primeira vez, que um gerente achou ruim, ele teve que engolir seco, porque eu fui até o fim. Eu
eu fui até o fim com o meu não. E eu fiz a petição e a petição foi aprovada. A partir daquele dia, nenhum adolescente mais saiu. Porque eu fiz uma pergunta que ninguém fazia. E se acontecer alguma coisa, quem responde? E se eu sair com esses 5 mil reais, o equivalente talvez a 10 mil reais hoje, e alguém me roubar? Sou eu que respondo? Tem isso no meu contrato? Não tem nem previsão de sair no meu contrato. Meu trabalho é um trabalho interno. Então, enquanto alguns me viram como um antagonista, alguém mal visto, outras pessoas falaram, putz, você tem brio. Então, parabéns. A grande maioria me viu com uma visão negativa. Talvez 5%, de 10 pessoas, talvez uma me viu como vá. Então, isso foi um destaque, né? Eu não cheguei como um dos melhores, mas eu assinei na petição como presidente da associação representativa. Eu deveria ter esse documento, infelizmente não tenho, mas ele existiu. E aí aconteceu dessa forma, né? Eu saí do Adolescente Aprendiz, filosofando, né? Então eu já mostrei ali uma habilidade de comunicação. Eu lembro que eu falei assim na minha saída. Ai, velho, que história eu tenho. Na hora que eu saí da caixa, no último dia, eu falei assim, ó: não mais verei as árvores que aqui há florescerem, mas volto a ver o sol se pôr. Porque naquele contexto eu trabalhava e eu não via o sol se pôr, né? Eu estava dentro do escritório. Mas dentro do escritório eu estava ali numa área que eu conseguia ver as árvores florescerem, né? Passei lá alguns anos, então eu via. E aí eu filosofei. E fui, né? Fui pra saída radical, fui pra faculdade, comecei a trabalhar. Não nessa ordem, tá? Mas nesse contexto. Aí comecei a trabalhar como call center, de madrugada. Aí eu comecei a sofrer. Tipo, tinha 19 anos, eu acho. 18. Fui pra faculdade, né? Tinha 19 já. Com 18 eu entrei em outra faculdade. Aí sofria, né? E aí depois eu fui estudar de noite, então eu fui pra rua. Fui viver. Com 18, 19 anos eu tava vivendo já. Faculdade, ônibus, trabalho. Eu percebi que eu precisava, que eu não podia ser eu não podia me limitar a ser só o tecnólogo, porque eu comecei uma faculdade de tecnologia para formar em 2 anos. Eu ouvi o meu tio Almeida e eu ouvi que não, seja um engenheiro. Eu lembro lá na FTC que eu cheguei mirradinho, os joelhinhos assim, sequinhos, aquele cabeção, e tá lá eu. E já tinha gente que era gerente de hotel, né? Eu lembro que eu tava vindo com um colega de faculdade e ela falou assim: pô, você fala inglês? Se alguém falar, e ela falou inglês, né? Se alguém falar isso com você, que quer orientação, você responde o quê? Eu fui lá e respondi. Eu não falava inglês, mas eu respondi. Mas o meu inglês não era tão bom. Então, talvez essa seja a grande lição de moral aqui. Quando alguém não dá uma chance pelo que a pessoa é, ou foi, ou teve, ou assimilou, ela perde a chance de dar a chance da pessoa ser o que ela pode ser. Então naquele dia a pessoa falou: você não tem capacidade de ser. Anos depois eu fui premiado no iLive, que é um dos maiores programas de inovação e empreendedorismo financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então naquele dia ela não me deu a oportunidade de trabalhar no
no hotel, porque alguém poderia pedir uma orientação técnica em inglês. E alguns colegas ali, né, que eram mais velhos, já trabalhavam com tecnologia. Ninguém me chamou e falou assim, pô, vamos trabalhar juntos. Mas depois me chamaram quando eu assumi algumas lideranças, me pedindo, e aí, você tem uma vaga pra mim? Inclusive briguei com muitos deles. Minha vida foi brigar e ser um desafeto. Eu briguei no colégio, nos colégios, eu briguei nas faculdades, eu briguei nas bandas. Meu Deus, eu acho que eu enchi tanto o saco de mal. Mas eu sempre briguei querendo ganhar. Eu nunca fiquei feliz quando eu brigava pra não perder. Tipo, eu tô brigando porque quer menos. Pra mim isso era péssimo. Brigar porque alguém queria menos. Eu queria brigar pelo mais, pra conquistar, e não pra diminuir. Enfim, aí, voltando cronologicamente, eu entrei lá nessa faculdade, na faculdade de Jorge Amado. Eu lembro que eu comia um pãozinho ali, todo aquele meu pãozinho que eu comia, meu bauruzinho. Pegava meu ônibus, às vezes dava uma traseirada. O ônibus era tão cheio que às vezes não dava pra passar mesmo. Não dava pra passar. Eu era um dos últimos pontos de PEC, de coleta, né? Depois eram pontos de despejo. Aí, beleza, fui, ouvi o meu tio Almeida, fui fazer engenharia, fui burro, eu fui burro e eu errei muitas vezes na minha vida porque eu era burro e porque eu não tinha orientação. Por exemplo, eu cheguei na faculdade, era e eu falei, não, eu não quero aproveitar matéria nenhuma, eu vou começar do zero. Fui idiota, perdi 6 meses da minha vida, joguei fora, que tudo eu já sabia, eu podia ter aproveitado as matérias. Eu falei, não, eu não quero. Só que depois tinha que pagar a faculdade, né? Aí Ramon falhou comigo, porque Ramon tinha condições, ele falhou por um lado e talvez tenha acertado por outro, né? Porque querendo ou não, eu corri atrás para pagar minha faculdade. Toda decisão tem lado bom e lado ruim. Enfim, aí eu comecei a trabalhar, então eu fui trabalhar de call center e de novo briguei lá dentro. Cheguei lá, comecei a atender, aprendi rápido. A galera, não se dedica tanto, pra que você tá se dedicando? Eu não, eu subi rápido, né? Eu era pré-pago, atendia a galera que brigava porque sumiu 50 centavos na conta. Brigava, sumiu 50 centavos. Aí eu, pré-pago, controle, pós-pago top premium. Eu virei pós-pago top premium, caía de ligação diamante 3. Tipo, às vezes um colega falava, tô atendendo. Aí aqui eu não vou falar. Mas uma pessoa famosa, assim, entendeu? Tipo, pessoas assim que aparecem no jornal, todo dia. Enfim, aí tá lá. Só que aí, do nada, eu tô lá e a minha supervisora, Ramon, seu TMA tá alto. Você tá atendendo o cliente, você tá demorando muito. Eu falei, vem cá, e meu índice de rechamada? Quantos clientes que eu atendo ligam de volta? Quase zero. Por quê? Porque eu resolvo o problema. Eu não quero pegar, atender o cliente, tentar vender. Você também não tá vendendo muito. Eu falei, eu não tô vendendo porque o cliente não quer. Eu vou vender. Aí ela me encheu o meu saco. Eu falei pra ela o seguinte, eu vou lhe falar bem claro. Você tá me fazendo uma cobrança que não tá prevista no meu contrato. No meu contrato não tá dizendo que eu tenho que ter o TMA X. Se você acha que eu sou um atendente ruim, você pode me demitir agora, no salão. Falei mesmo assim, eu falei, me demita agora. Se você acha que eu sou um atendente ruim, se você acha que os meus indicadores, que você que tem que cumprir, estão ruins, você pode fazer isso agora. Desliguei a PA e fiquei olhando pra ela, como é que vai ser? Não, temos que conversar, não é assim, desse jeito. Eu falei, é assim sim. Pra mim, qualidade em primeiro lugar. Inclusive eu tinha acabado de receber um prêmio, que fui monitorado. Só que aí eu falei, quer saber de agora eu que não quero mais. Aí também pedi pra sair. E ela? Ela ficou lá, né?
tipo, ela poderia ter me chamado em particular e falado: Ramon, vamos pensar numa estratégia de números. Ela chamou minha atenção na frente do salão inteiro. Eu respondi no salão inteiro. Respondi mesmo. Aí, portas se fecham, portas se abrem. Eu falei: eu tenho que trabalhar na minha área. Aí eu fui trabalhar eu consegui um estágio técnico, né? E mais uma vez, lá no estágio técnico, eu cheguei como: você não sabe, você nunca fez, porque é sua primeira semana. Outra frase que eu vou levar pro meu túmulo: porra, você tá aí, começou agora, você tá mexendo no lixo? Por que você tá mexendo no lixo? Eu falei: cara, eu trabalho numa secretaria do meio ambiente. Eu acabei de receber 100 computadores. Eu tô gerando um monte de lixo. Eu não vou fazer um trabalho de reciclagem, de separação. Eu trabalho na secretaria do meio ambiente. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mexer no lixo. Porque pra mim não é lixo em primeiro lugar. Pra mim é caixas, fios e plástico. Onde é que tá o lixo? Isso aqui é um descarte que a gente está gerando. Aí, Ramon tá filosofando. Eu falei: trabalho na secretaria do meio ambiente. Aí me colocaram lá como gari, lixeiro. Aí, só que aí o diretor passou e falou, bateu assim no meu ombro e falou: se eles não estão vendo o que você está fazendo, eu tô. Eu vou ter que fazer o comentário onde eles estão e onde eu estou hoje. O que aconteceu 6 meses depois daquele dia? 1 ano, 10 anos depois daquele dia. 6 meses depois, eu comecei a trabalhar. Eu ficava mais do que o meu horário. Comecei a aprender programação e eu fui para a equipe de programação. Então eu não tinha mais que ficar carregando máquina pesada. Eu não tinha mais que fazer isso ou aquilo. Eu agora era um programador. Então eu evoluí. Em 6 meses eu tive uma promoção vertical. Só que mais uma vez, né, quando eu fui lá e pedi: me dá uma chance, a resposta foi: você não tem competência. Mais uma vez, estavam me avaliando pelo que eu tinha construído na bagagem e não pelo que eu poderia entregar. E aí falaram: não, você não tem, você tem que aprender. Falei: tá, então vou aprender. E aprendi. 1 ano eu tinha lá toda a competência necessária para ser um programador. E eu fui, eu fiz a maior migração de sistemas que teve lá, 200 mil registros dentro do sistema, enfim, né? Tive um bom desempenho. Aí eu fui para outro departamento, né, do grupo de meio ambiente. E mais uma vez: o cara veio porque ele veio de lá, não é tão bom, programa errado, não sabe fazer. Eu falei: vocês já fizeram quantos sistemas? Eu já fiz 10. Se eu preciso fazer uma adaptação do meu modelo, eu vou fazer. Cara, eu ouvi tantas vezes na minha vida isso. Tipo: você é um merda, entendeu? Velado. Que nem no Enjauá, quando eu toquei com a Radical, que eu ouvi um cara de outra banda falar: o cara nem sabia que eu era membro da banda. Eu era tão invisível que o cara não sabia que eu era membro da banda. E começou a falar mal da banda. Tipo, tinha umas 5 pessoas assim. E ele: o cara toca errado, porque era pra tocar desse jeito. Aí, do nada, alguém cutucou ele e falou: o cara toca na banda. Eu falei: velho, eu toco errado, mas você viu que quando a minha banda tocou tinha um monte de gente. Na hora da sua tinha. Enfim, aí... Cara. Não foi isso que eu quis dizer, não, é porque é assim, essa forma. Eu falei: eu sei, eu já aprendi, você agora me mostrou. Agora a forma como você falou foi equivocada, precisa falar desse jeito. Onde é que esse cara tá hoje? Enfim. Aí, voltando, avançando de novo no tempo, tava lá no INEMA.
trabalhando. Aí as meninas lá, algumas meninas lá, chegando e querendo me humilhar, falando, não, porque tem que ser desse jeito, falando grosso, até uma hora que eu me retei, batei um tapa na mesa e falei, vem cá, velho, você acha que você tá na escola? No meio da sala, todo mundo parou assim, ó, fez aquele silêncio. Ela, como assim? Eu falei, você acha que você tá num ambiente onde você tem que ficar brigando pela sua atenção, pra você ser a menininha bonitinha que chama a atenção em todo mundo? Você tá no ambiente de trabalho, se comporte como tal, rapaz. Você não tem que falar assim com ninguém, não. Se você não tá fazendo o seu trabalho direito, isso tá gerando, isso é um problema seu, você tem que resolver. Se você passa errado pra gente, o erro se propaga. Aí veio, né, me chamaram. Eu falei, não quero. Aí me abriguei de novo, aí me revoltei. Falei, ó, quer saber de uma? Chega. Aí saí, voltei pra SEMA num cargo de coordenador. Então, meio que eu sempre tive esses momentos de ser humilhado, de alguém me invisibilizar, me menosprezar, eu receber a pancada, me posicionar e dar a volta por cima. Quando eu ganhei o prêmio da FAPU Ideias Inovadoras, eu não sabia falar inglês. Eu acho que até hoje eu não sei falar inglês mesmo. Eu não me considero tão avançado. Eu vou lá e resolvo, mas sei lá, talvez seja um pouco de síndrome do impostor também. Um amigo meu do iLife falou assim comigo. Mas fui lá e ganhei. Eu lembro que tinha alguns caras que tinham score acadêmico 9.9. O cara simplesmente tirava 10 em tudo. E rindo, né? Ah, eu vou passar. E eu fui lá e consegui, né? E fui. Ganhei o prêmio. Ganhei o prêmio Batalha de Mitos. Ouvindo, né? Tipo, isso aí é besteira. Pra outra coisa, né? O meu TCC era numa tecnologia que tinha um grau de avanço tão grande que eu fui reprovado porque disseram que eu não estava fazendo ciência. Eu fui reprovado no TCC. Fui reprovado. Eu tive que refazer meu TCC para ele virar um papel com letras cientificadas, simplesmente porque eu queria construir um produto que eu ganhei um prêmio depois. Que loucura, velho. Como é que eu ganho um prêmio de 15 mil reais, que à época era o equivalente a 30 hoje? Ou seja, eu ganhei um carro e perdi no TCC com o mesmo objeto. Como é que pode? Enfim, aí teve INEMA. Aí eu saí, fui para os Estados Unidos, me revoltei, falei que eu queria ser empreendedor, ganhei 15 mil reais, fui para o Vale do Silício.